recurso estrangeiro, dinheiro estrangeiro no Brasil? Só na Bolsa de Valores? Só na taxa de juros? Recurso estrangeiro, dinheiro estrangeiro, não ajuda ou não ajudaria a mudar o quadro de estagnação do setor da infraestrutura no Brasil? Não poderia investir portos, aeroportos, saneamento básico? Por que não? O mercado está aberto para o investidor estrangeiro, para o investidor de outros países. Está aberto desde 1993, portanto, há 17 anos. No ano passado, o Brasil recebeu 31 bilhões de investimento de dinheiro estrangeiro. Quanto foi para a infraestrutura? 31 bilhões foi o que o Brasil recebeu. Para a infraestrutura, para a obra, 5 bilhões. 5 bilhões. O que acontece? O investidor estrangeiro não se interessa pelos nossos portos, pelos nossos aeroportos, pelas nossas estradas? Você vai me convencer disso? Não vai. E olha só, alguns especialistas dizem que o principal entrave para um maior fluxo de dinheiro estrangeiro na nossa economia é a falta de regulamentação. Nós estamos abertos ao capital estrangeiro há 17 anos e até hoje não temos essa participação regulamentada. As leis estão ultrapassadas, obsoletas e isso, claro, afasta o investidor estrangeiro. Será que é por isso que as parcerias público-privadas não dão certo? O que acontece que o investidor estrangeiro não investe no Brasil? Olha, eu acredito que uma das razões principais... Já tem havido investimento estrangeiro na área de infraestrutura. Tem. Tá certo? De 31 bilhões, 5 foi para bilhões, está certo? Não resta dúvida. Agora, se o Brasil não se organiza, se o Estado brasileiro, federal, estadual, etc., não se organiza e apresenta projetos factíveis, com viabilidade econômica e técnica, etc., ninguém vai investir, nem o estrangeiro, nem o brasileiro. Nós discutimos aqui há pouco o trem expresso, o trem-bala Rio-São Paulo, participei de seminários recentemente, vários empresários disseram, esse projeto está muito arriscado. Então, se o projeto está muito arriscado, o empresário não vai pôr 20% do capital da empresa e captar 80% e assumir esse risco de 80% do capital. O banco estrangeiro e o banco brasileiro vai também pensar a mesma coisa. Eu não vou entrar nesse projeto, porque eu vou emprestar 80%, porque são os bancos, no fundo, que viabilizam as PPPs, como você sabe, Salete. Claro, tudo é são dinheiro. São os bancos, tá certo? É o dinheiro que o banco empresta para aquele empreendedor. E que é uma coisa muito boa, porque o empreendedor, empreiteira, branco, etc. e tal, em vez de colocar 100% do capital, ele coloca 20% de recursos que ele dispõe e ele pode multiplicar outros projetos, 20 em um, 20 no outro, etc. Tal, e os bancos entram no negócio. Bom, mas se os projetos não são bem feitos, se não tem esse aspecto que você falou da credibilidade institucional, o que é que a gente tem visto ultimamente? No programa de PPP e concessão, o que é importante? É consolidar as agências reguladoras. O que vimos recentemente, indicações políticas, algumas vezes, e etc. Que na realidade, acaba desestimulando o investidor. Eu tenho um relacionamento com um advogado brasileiro que trabalha numa banca centenária em Nova York. Essa banca trabalha Petrobras, Vale do Rio Doce, muita coisa aqui no Brasil. Eles fizeram um seminário entre os escritórios de direito lá para entender como pode uma lei retroagir, como aconteceu no Brasil no caso das precatórias, para atender políticas mal feitas de governantes que não pagaram precatória. Então, isso assusta o investidor. Veja, no governo do Paraná, do atual governador, ele entrou com recurso contra subiu contra concessões de estradas. Como é possível isso? Então, como é possível o investidor estrangeiro tem medo? Você falou no começo da sua introdução da questão legal. Eu sei que foram feitos seminários para entender como pode retroagir uma lei. Aeroportos que você está levantando aí, que são tão importantes para o desenvolvimento do Brasil, tá certo? Passageiros, cargas, nós estamos precisando muito de investimento, sem pensar nos apagões aéreos que tivemos, o governo não regulamentou ainda.
há uma disputa política, Não tem vai competência? privatizar. O que falta nessa regulamentação? Eu não entendo, Carlos. Para mim falta competência, faltam bons técnicos. Eu não diria. Eu acho que não é isso, não. É realmente muita politicagem. Eu acho que o Brasil tem bons técnicos. A minha empresa trabalha no exterior desde 82. Eu tenho metade do meu serviço no exterior. Eu fui fazer isso por causa da crise brasileira aqui, para não perder o pessoal que a gente treinou. De competência, de conhecimento. A questão é a divisão política, né? de órgãos que são interessantes. Podia mesmo ter divisão política, ter planejamento e isso ir para frente, né? Porque existe boa técnica no país, existe boas escolas. Eu tenho muito orgulho, como o Carlos também, de ter estudado na Politécnica, que é uma referência para o Brasil, uma referência Mas você não consegue fazer? Mas eu acho, estou de acordo com o João Salete, eu acho que competência técnica nós temos no Brasil. Nós temos competência técnica e incompetência política? Onde é que a coisa... Eu acho que sim, podemos ter, acho que em alguns setores temos incompetência política, acho que temos uma incompetência do ponto de vista ideológico. Eu acho que essa história de dizer que não vou fazer privatização ou nem concessão, porque isso é entreguismo para a iniciativa privada que vai se aproveitar do governo brasileiro, de nós, tá certo? Quando outros países do mundo, se você for, por exemplo, um dos poucos países do mundo que ainda é comunista, se você for no Vietnã tem grandes projetos. Recentemente fizeram um projeto de uma usina nuclear, investimento estrangeiro. O que eu pergunto agora é meio ambiente e infraestrutura. O que eu tenho ouvido muito em Brasília é a questão de que não, Salete, a coisa não se desenvolve porque agora você tem o entrave ambiental. Nós não conseguimos andar porque vem uma restrição ambiental. Agora tudo é uma questão de meio ambiente. Eu quero dar um depoimento. Por favor. Salete, nós tivemos a felicidade de fazer o projeto da Serra da Imigrante. O primeiro projeto, que começou em 68, não havia as leis ainda de meio ambiente que em meados dos anos 70, mas já teve uma visão desse tipo. O segundo projeto, a Descida da Serra, ganhou um Prêmio Internacional de Defesa do Meio Ambiente e foi feito na Serra do Mar. O que acontece? E Belo Monte hoje? Existe um custo ambiental que tem que ser considerado. Na Imigrante, nós levamos em conta isso. A obra conseguiu se antecipar 7 meses. Quando se coloca a culpa na questão ambiental, eu fico perguntando, será que é a questão ambiental realmente o grande entrave ao desenvolvimento dos projetos? Ou é pretexto? Ou é pretexto, porque os projetos não estão sendo desenvolvidos. Não tem um programa enorme aí do PAC, que sou totalmente favorável que esses projetos sejam implantados. Mas claro, a imprensa diz o quê? Que está atrasado. Os estudos mostram que está tudo atrasado. Tá certo? Então, será que é tudo questão ambiental? Porque você pegou o Belo Monte, que é Belo Monte, energia orçada em 8 bi. Rio Madeira, orçada em 20 bi. Sim. O Rio Madeira foi feito modificações grandes para atender o meio ambiente. Mas a coisa isso anda pode ser feito, sabe? Tem que ser feito. Eu falei do custo ambiental, porque não adianta dizer... É errado a engenharia dizer essa obra assim é mais barata. É mais barata como? Foi considerado o custo ambiental? Claro. Tudo isso. Então, essa visão que é correta. Eu concordo inteiramente com o Carlos. Uma obra dessa tem que ter anos de estudo para minimizar o impacto ambiental, para minimizar as populações indígenas e tudo isso. E para fazer isso, existe recurso. Existe, como ele falou, no estrangeiro foi feito, né? E no Brasil pode ser feito e deve ser feito. O que é que nós estamos fazendo? Infraestrutura para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas.
que está faltando e o que está acontecendo? Você vai saber depois do intervalo, é rapidinho.